Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje nós vamos ter uma participação especialíssima aqui no canal do Vitor Santos, do canal Metaforando. O Vitor muita gente conhece, ele trabalha com perícia em linguagem corporal, então nós vamos falar um pouco sobre esse tema hoje aqui com ele, mas só depois da vinheta. Então, inicialmente, agradecer, Vitor, obrigado aí pela sua presença no seu canal, sou fã do seu trabalho aí, assisto seus vídeos, tento entender lá como é que funciona e que bom que você está aqui para poder te perguntar diretamente todas as minhas curiosidades a respeito disso. Beleza, Túlio, eu te agradeço o convite, vai ser aqui uma honra estar participando contigo e vamos falar sobre a linguagem corporal aqui para esse pessoal, trazer uma base bem bacana. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou te perguntar, e já para você dar uma geral aí pro pessoal, tem muita gente aqui no canal que realmente não tem noção de que existe isso, né? Nós temos pessoal aqui, advogados, promotores, juízes que nos seguem aqui e que talvez nunca tenham ouvido falar disso. Então eu te pergunto, dá pra gente saber se a pessoa está mentindo simplesmente por meio da linguagem corporal? E isso é científico ou isso é pseudociência? Conta aí pra nós. Perfeito, Túlio. Já de primeira, uma coisa que eu gosto de deixar claro, não existe, cientificamente falando, um único sinal da mentira, ok? O que você tem é a análise de permutas e combinações não verbais com, aí sim, com validação científica, uma porcentagem de precisão na detecção de comportamento desonesto, ok? Então você tem, por exemplo, protocolos validados cientificamente, como é o caso do protocolo SCANS, que é o protocolo que eu sou formado, que eu aplico quando eu faço as análises lá no meu canal. Tem até o quadro chama SCAN, né, que eu falo sobre isso, que é o Six Channel Analysis. Então ele utiliza a análise de 6 canais não verbais. Então voz, face, gestual, análise de estresse vocal, por aí vai. E ele faz a utilização desses 6 canais por meio dessas combinações, segundo pesquisas científicas, como, por exemplo, efetuadas pelo professor Albert Frige, professor emérito da Universidade da Pensilvânia, de Psicologia Jurídica. A gente tem o professor Paul Ekman, o professor Rebu, vários pesquisadores e psicólogos e também profissionais do direito nessa área da detecção de mentiras atestam que você pode ter uma precisão acima de 80% quando, utilizando ali um protocolo validado cientificamente na detecção de mentira, né, por meio da observação da linguagem corporal, e quando você tem um contexto propício, geralmente envolvendo alta carga cognitiva e emocional, ok? Até porque, para você ter uma conduta desonesta, você precisa ter alguns critérios específicos. Quer ver um exemplo bem legal? O mitomaníaco. O cara, ele tem uma compulsão, ele não mente querendo uma recompensa, ele não mente porque ele quer te enganar, porque ele quer manipular, não, ele mente porque é uma compulsão, isso é um problema de comportamento mesmo, certo? Então aí um mitomaníaco, por exemplo, poderia passar ileso pela análise de um profissional de linguagem corporal. Então a gente tem alguns critérios, se você tem esses critérios, se você tem uma aplicação, vamos dizer assim, correta, um perito qualificado para tal, você pode atingir uma porcentagem acima de 80%. Agora, a única forma de você saber se alguém está mentindo é você sendo mentiroso. Não dá para você ler o pensamento do cara e falar, olha, isso é outra coisa que é interessante. Não existe esse negócio de ler pensamento pela linguagem corporal. Ok, galera? Já me falaram de vários livros. Não, o livro fala que se a pessoa fez, se ela pensou cognitivo. Tudo que envolve cognitivo é um negócio muito mais complexo. A gente tem ali a Behavioral Law, a unidade de pesquisa científica da polícia da Espanha, que está há mais de 3 anos tentando criar ali um catálogo de sinais não verbais associados, por exemplo, à fome, a tudo que é mais cognitivo mesmo, e eles não conseguiram isso, ainda não tem, os números são inexpressivos. Então, quando a gente fala de linguagem corporal, nós estamos falando de, primeiro, picos de ansiedade momentânea, ok? Estresse vocal, estresse corporal, movimentação brusca, tensionamento muscular repentino. Nós estamos falando de expressão afetiva, então microexpressões faciais, que vão mostrar uma afetividade ali, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo felicidade, estou sentindo tristeza, desprezo, certo? E nós estamos falando de comportamentos incongruentes, são majoritariamente ali desencadeados por uma alteração no nosso cérebro quando a gente começa a mentir, tem que lidar com a demanda cognitiva, o mentiroso pensa em várias coisas, por exemplo, se a história faz sentido, se a pessoa está acreditando no que ele está falando, se ele não está entregando nada. Ao mesmo tempo, ele vivencia uma experiência emocional enquanto ele está mentindo. Pode ser o medo de ser pego mentindo, pode ser a sensação de superioridade. Então, quando ele tem esse embate, uma regiãozinha no cérebro dele chamada giro do cíngulo anterior tem que decidir no que vai prestar mais atenção.
Se é na vazão emocional, na vazão cognitiva. No meio disso tudo, você tem os famosos gestos de autocontrole, e ali estão os gestos incongruentes. Quando o cara fala uma coisa, por exemplo, eu estou falando a verdade, e nesse meio tempo ele faz uma ligação de cabeça, um afastamento corporal, um shrug e uma microexpressão de medo. Então, sim, você consegue ter um certo grau expressivo na detecção de mentira. Agora, saber de forma definitiva, cientificamente não existe. E isso é muito importante falar, porque nenhuma prova no direito é 100%. Né? O pessoal aqui do meu canal, a maioria do direito, sabe muito bem disso. Não existem provas perfeitas no direito. Então é claro que é mais um meio de prova, mais uma ferramenta, mas não é uma ferramenta infalível, como nada no direito é infalível. E aí eu te pergunto uma curiosidade, essa, digamos assim, essa metodologia, esse estudo da linguagem corporal é feito com experimentos, existem, eles chegam a se reunir para fazer uma pesquisa de experimentos científicos para ver se está funcionando ou não, com grupo controle, esse tipo de coisa, existe isso? E onde que é que o pessoal estuda mais isso? Porque no Brasil, provavelmente, são poucas pessoas, né? Sim. Existe sim esse tipo de pesquisa, por incrível que pareça, ela é muito estudada, até aqui, vizinho nosso, você tem, por exemplo, o Chile faz bastante pesquisa, você tem, por exemplo, a Espanha faz muita pesquisa, Portugal, estava falando aqui, conversando com você outro dia sobre o Freitas Magalhães, você tem muita pesquisa, né, em Portugal, mas majoritariamente Europa e Estados Unidos. A gente está muito aquém do que é pesquisado. E sim, você tem os dois tipos de pesquisa. Você tem a pesquisa qualitativa, feita no laboratório, certo? Com ali um ambiente bem controlado. Por exemplo, eu posso citar para você os estudos feitos pelo Ekman, onde ele montava um cenário, por exemplo, propício para uma pessoa entrar numa sala e interagir com uma caixa na sala. Nessa sala, dentro dessa caixa, tinha uma quantia em dinheiro. E ele orientava a pessoa a fazer o que ela quisesse com essa quantia. Aí a única regra seria, por exemplo, você entrou nessa sala, não sabe o participante que ele está sendo monitorado por câmeras, mas você entrou nessa sala, quando você fizer o que você quiser fazer com o que tem dentro da caixa, se você conseguir enganar o perito que vai te entrevistar, você leva o dobro da quantia que tem na caixa. Se você tentar e falhar, você não leva nada e tem que pagar uma punição, uma carga horária extra na sua faculdade. Se você optar por falar a verdade, você leva metade da quantia da caixa. Então você tem essas pesquisas feitas. A troco de curiosidade, nesse exercício, a precisão do Ekman é 90%, que eu estava comentando com você. Nossa! Agora, pô, altíssimo. Impressionante, impressionante. Bizarro. Então você tem em ambiente controlado. Você tem as pesquisas também em laboratório, porém quando a gente pega um material já dissimulado e aí você aplica para ver se bate, né? Se a teoria bate com o que de fato está sendo apresentado. Então, por exemplo, no estudo feito pelo Richard Wiseman, pela Caroline Metz, em 2012, The Eyes Don't Have It, eles testam a premissa das pistas oculares, as IQs da PNL, que se o cara mentiu, se o cara está mentindo, ele vai olhar para cima, ou se ele está falando a verdade, ele vai olhar para cima, só que para o outro lado. Então, como foi feito esse experimento? Eles pegaram uma base de dados de vídeos de mentirosos convictos, né, que você tem como verificar por outros meios que o suspeito estava mentindo, inclusive em audiências, e fizeram ali a codificação desse vídeo, analisando apenas a movimentação ocular. Os resultados não batem nem próximo do que seria a precisão esperada pela teoria da PNL. Em contrapartida, efetuando os mesmos testes com o SCANS, com protocolos de análise não verbal em mais de um canal, né, você tem a precisão batendo acima de 70%. Quando você apresenta a análise de um canal só, como é um estudo feito pelo Vrij na década de 90, você pode chegar no máximo até 70% com apenas um canal. E você tem também os estudos de campo, que, por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante do Ray Bull e do Aldert Ridge, quando eles vão para um aeroporto nos Estados Unidos, se eu não me engano é no estado da Pensilvânia mesmo, e fazem ali a entrevista com a pessoa, e eles dão todas as orientações. A pessoa pode mentir ou falar a verdade, numa primeira entrevista, do destino que ela veio para o destino que ela está seguindo no aeroporto. Então, pessoas de várias nações e nacionalidades diferentes podem mentir ou falar a verdade. E na segunda entrevista, a pessoa só pode mentir. Então, você tem essas entrevistas gravadas, depois elas serão posteriormente codificadas por especialistas. E, mais uma vez, você tem ali, chegando no que seria o padrão esperado da detecção de mentiras por meio de um protocolo não verbal. O padrão é de quanto esse?
acima de 80%, aplicando uma ferramenta não verbal, um protocolo não verbal multicanal. Ou seja, quando eu analiso mais de um canal. Sim. Quando eu analiso apenas um canal, por exemplo, só o estresse vocal, ou só o SVA, que é a análise de discurso, ou só a análise facial, o máximo que eu posso atingir de precisão é 70%. Tá. Se eu não me engano, esse estudo que eu estou falando do Audit Video deve chamar The Eyes Don't Have It, da PNL. Esse deve chamar The Look of Deception, se eu não me engano. Entendi. Então, o fato de ter vários canais sendo analisados ajuda muito, aumenta muito a taxa de confiabilidade dele, então. Sim, até porque a gente tem uma preferência, né? Existem pessoas que têm preferências comunicativas. Isso já era falado até em teorias sociais, por exemplo, da Margaret Mead, isso na década de 60, do Edward T. Hall. A gente entende que socialmente, isso varia muito de país para país, a gente tem uma preferência, por exemplo, gestual. Na Inglaterra, eu tenho ido na Inglaterra todos os últimos 3 anos para estudar e me especializar lá. Tem um gesto lá que se você fizer, você é muito mal visto, que é esse aqui. Se você fizer isso aqui na Inglaterra, cara... Olha, eu não sabia, é bom saber, inclusive. Que fazer o dedo médio. É mesmo? Tem uma relação histórica, porque assim, na época da Guerra de 100 Anos, parece, se eu não me engano, uma coisa assim, não lembro se é isso ou se é uma relação da Inglaterra, dos ingleses com os franceses. Quando os ingleses chegavam, os arqueiros da França flechavam a galera. E quando a Inglaterra conseguiu dar a volta por cima e capturar todo mundo, fez todo mundo prisioneiro de guerra, eles cortavam os 2 dedos que os arqueiros usavam para flechar. Nossa! E para chegar tirando banca, eles passavam pelas cidades assim. Caramba, não sabia disso, sensacional. Bom saber, isso é pra vida. Tá vendo, né, gente? Se você for visitar a Inglaterra, fica esperto aí. Um amigo meu tava lá, um brasileiro também, chegou no bar e falou, please, could I have 2 pints of beer? E mandou essa. Cara, o garçom olhou pra ele assim, e aí eu percebi, falei, cara, calma, não é assim, desculpa, ele é brasileiro, é meio demente, não é por aí. Então, assim, a gente tem essa variação. É até interessante, tem um ditado comum em quem é estudante de linguagem corporal que é assim, do pescoço para baixo, você tem que ter muita prudência ao analisar. O que é do pescoço para baixo? Gesto, cinésia, prossêmica, movimentação, direcionamento do tronco, direcionamento do corpo. Por quê? Existem vários estudos associados à linguagem corporal, mas tem um fator social, cultural muito grande em linguagem corporal que não existe, por exemplo, nas microexpressões faciais. Né? Você tem majoritariamente mais compreensível que as microexpressões são tidas como universais, do que a linguagem corporal. Chorar, o cara na China chora igual a gente, nojo, né? Alegria. O choro ele é um comportamento, uma reação psicofisiológica não necessariamente social, pode ocorrer na tristeza, ocorre mais na tristeza. Mas, por exemplo, a tristeza que o chinês vai expressar, o japonês, vai fazer uso do mesmo grupo muscular, que é aqui o frontalis galha aponeurótica e o depressor do canto dos lábios. Sim. Perfeito. Agora, Vitor, uma coisa que eu tenho muito interesse, porque hoje boa parte das nossas audiências são filmadas, né? E hoje a tendência do processo penal, de todo o processo, é ser através de videoconferência e de filmado. É mais fácil? É mais difícil ou dá na mesma você fazer uma análise de linguagem corporal de um vídeo, de uma audiência, de alguém sendo interrogado? Bom, é isso, acho que você entendeu. O que é mais fácil ou mais difícil? Ou é igual? Vou colocar 2 cenários aqui pra gente. Vou responder de cara. É mais fácil analisar por vídeo e muito mais preciso cientificamente falando. No artigo An Argument for Multichannels do Cliff Lensley, que é o fundador da EIA, a Emotional Intelligence Academy, que tem os cursos da formação, é uma formação paralela ali, eles são um braço da Manchester University, Universidade de Manchester, que oferece ali o mestrado em comunicação forense. Então, o que eles perceberam? O primeiro modelo do SCANS era o scanner, que era o Six Channel Analysis in Real Time, que era uma análise basicamente em tempo real. Eles perceberam que fazendo análise em vídeo, você tinha uma precisão muito mais alta do que analisando em tempo real, o que é muito compreensível, né? Em vídeo você consegue voltar, pausar, dar zoom, sair, voltar de novo, passar o trecho várias vezes, que você não consegue ali em tempo real. Eu até já fiz um vídeo, inclusive, uma garota foi hipnotizada e o rapaz alterou lá, ele tinha uma tabela de 10 informações, 10 perguntas para eu fazer para a garota, e ele falou, olha, dessa tabela você tem ali... Pode ter as 10 informações podem estar alteradas, uma pode estar, 2, nenhuma. Então, ali ele colocou minha precisão à prova. Eu falei no começo do vídeo, antes de eu saber do que se tratava o vídeo, porque eu fui para lá sem saber o que era o experimento. Eu falei, olha, a minha precisão em detecção de mentiras, pessoalmente, cara a cara, ela não passa de 80%. Já fiz vários testes, eu não consigo chegar mais alto que isso.
Esse teste foi feito há 2 anos, mas eu creio que minha precisão não deve ser mais alta que isso ainda hoje. Mas eu falei, em compensação no vídeo, eu consigo chegar mais alto, sim. E aí, das 10 questões lá, eu acertei 8 e errei 2. Então, confirmei o que eu tinha falado. Uhum. Graças a Deus. Agora, então, você falou em hipnose, desculpa se eu te interrompi, mas se a pessoa tiver uma memória falsa que foi implantada nela, aquilo passa como verdade, né? Mesmo para... Eu não tenho referencial, então, foi até que eu falei, na época eu falei assim, olha, seria interessante vocês montarem uma pesquisa para a gente fazer vários estudos e não só um caso, porque é o único caso que eu tenho. O que eu entendo, porque eu também já me formei em hipnose, é que sim, a pessoa teria uma memória falsa, e aí, como você vai ver o sinal ali, entendeu? É porque a memória falsa para ela é muito verdadeira. Né? Exato. E não só com hipnose, às vezes a pessoa cria memórias falsas de uma forma espontânea. Com certeza. Né? Vários então, aquilo, ela não está mentindo. Pessoa que é vítima de OVNI, porque acha que é vítima de OVNI. Para a pessoa é totalmente genuíno, ela se expressa de forma genuína. Mas e aí? Ou de fato existe, ou a gente tem que estudar muito ainda para entender o que está acontecendo no comportamento dela. Sim. Mas fica a dica então agora, se a precisão é maior, então é mais um motivo de muitas vezes pegar um interrogatório que foi para um processo eletrônico e submeter uma perícia, porque muitas vezes o sujeito está falando, está mentindo, e com uma perícia muitas vezes pode se pedir um novo interrogatório, tentar esclarecer alguns pontos, e é algo muito interessante. Não é? Sim, e aí tem um segundo porém ainda nessa pauta que é assim, Vitor, beleza, eu cheguei com o vídeo como já aconteceu, o cliente chegou com o vídeo para mim em caso de suposto abuso sexual, tá aqui o vídeo do suspeito no interrogatório, na delegacia tal, o vídeo, filmando de baixo para cima, uma TechPix, para não dizer o pior, filmando ali em 240p, então, assim, é melhor em vídeo? Só que num caso desse, não. Porque, primeiro, eu não estou conseguindo ter praticamente visão nenhuma. Estou vendo, do queixo para cima do sujeito. Eu não estou vendo o corpo dele, para poder fazer uma análise do comportamento corporal. A resolução do vídeo está muito prejudicada. Isso já compromete bastante a minha análise. Eu vou falar, por exemplo, que o enrugamento ali tá, e aí você mostra isso para o juiz. O juiz pode, ou o advogado da outra parte pode facilmente argumentar que como que eu estou vendo aquilo para eles, para todo mundo ali é pixel. É só um pontuado de pixel na cara ali, não dá para ver a alteração que eu estou referenciando. Então complica a situação. Então, assim, o que a gente sugere hoje é, antes de ser feito o interrogatório, se possível, entrar em contato com a perícia. Então já aconteceu, por exemplo, eu falar, olha, utilizar a configuração básica de uma câmera tal, utilizar tal formato, filmar em tal distância para eu conseguir ter um acesso ao visual do corpo da pessoa. Porque você tem ali a via de mão dupla. Em vídeo é muito bom você ter a manipulação do vídeo, mas se o cara fizer um vídeo péssimo, uma qualidade visual péssima e uma resolução péssima, te compromete também. Vocês precisam ver as mãos também? O gesticular também, né? É interessante ver as mãos, sim. Até porque a gente consegue, tem um critério do SCANS, que é o B3, que é a alteração nos sinais manipuladores. Então a pessoa... Imagina que a pessoa está aqui falando com você, né? Você não está vendo minha mão agora, né? Não estou vendo sua mão. Então eu estou conversando com você e aí eu estou com um textinho decorado do meu advogado. Não, eu não abusei, eu não me lembro, no dia tal não me recordo, se foi assim não posso afirmar com certeza, plá, plá, plá. Beleza, isso é uma coisa. Agora vamos supor que você está vendo a minha mão. E aí em todo o interrogatório, todas as outras partes do interrogatório, eu estou com as mãos assim. Tá vendo minhas mãos, né? Tô. Eu tô assim, não, meu nome é Vitor Santos... fulano de tal, trabalho em tal lugar. Vitor, e sobre o dia que aconteceu o crime? Onde você está? Não, eu não me lembro, eu não estava lá naquele dia. Quando eu tenho essa visão, eu consigo dizer que eu tenho um B3, uma alteração no fluxo de gestos manipuladores, que está verificado cientificamente no artigo Movement with Precise Meanings, do Ekman e do Friesen, feito também na década de 90, que mostra que quando tem a dissimulação, um dos comportamentos associados ao estresse mental, naquele momento, o pico de estresse, é uma alteração na forma que a pessoa se toca e na intensidade que ela começa a se tocar, se coçar. Enfim, é necessário ver a mão também. Nossa, muito bacana mesmo. Bom, eu queria te agradecer, foi realmente um grande prazer e muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. E você em casa, se você ainda não conhece o Metaforando, o canal do Vitor, vai lá que eu acho que vocês vão gostar muito, tem tudo a ver com direito, tudo a ver com direito penal, né Vitor? Eu acho que é uma ferramenta importante para o pessoal do direito aprender a usar, né? Bastante. Inclusive tem casos lá que eu informo, né, a situação jurídica, já teve advogado de casos que eu analisei que mandou e-mail, isso eu não posso comentar muito, porque foram os e-mails meio complicados ali, mas os casos, enfim, vídeos de casos polêmicos estão todos lá,
Tem casos até que eu faço uma orientação de perícia, quem quiser entender, que seguir na área, tá tudo lá. Só show de pesquisar bola. lá, pessoal. Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Então confere lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Gente, Vitor, brigadão. Realmente, volte sempre aqui no canal. Os seus esclarecimentos foram muito interessantes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Túlio. Obrigadão mesmo e vamos que vamos. Valeu. Valeu. É isso, pessoal. Espero revê-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.